Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa aula 8, última aula da sessão 1, e nela vamos falar sobre um truque que você pode usar aí no dia a dia para ocultar esse disclaimer aqui embaixo, que sempre vai aparecer quando você usa a fórmula do Google Finance. Então, eu vou abrir uma nova planilha. Você sempre pode criar novas planilhas entrando aqui no seu ambiente do Drive e vindo aqui em Novo, Planilhas Google. E para o caso de exemplo que eu vou utilizar, não vai ser para ocultar o aviso quando você estiver numa planilha com várias e várias células com Google Finance. Vai ser um exemplo de outro caso de aplicação da Google Finance, da área mais financeira administrativa, que é o seguinte: imagine aí que você trabalha com projeções financeiras, com essa parte de administração, ver custos, ver receitas aí da sua empresa, e você tem alguma planilha de projeção de custos. Então você tem vários custos que são em reais, que você paga em reais. E você tem um custo em específico que é em dólar, ok? Então, por exemplo, ferramentas de software, então algum software que a sua empresa paga uma mensalidade em dólar, enfim, de alguma empresa estrangeira. E esse custo aí, digamos, seja $1.000, né? Então, como que eu posso fazer para equalizar esse custo para que ele também fique em reais? Eu poderia ir no Google e ver cotação do dólar, aí puxar aqui, opa, cotação do dólar, aí 5,25, volto na planilha e coloco? Poderia. Mas aqui o meu objetivo é fazer isso em tempo real. Então eu quero em tempo real manter esse valor atualizado. Então não importa se o dólar for para cima, for para baixo, sempre que eu voltar aqui na planilha, esses custos já estarão atualizados de acordo com a última cotação. Então, para fazer isso, você só iria aqui, né? Cotação do dólar, igual Google Finance, abre parênteses. Aqui eu vou digitar diretamente, então eu vou colocar aspas. E o código da ação vai ser o USD-BRL. Não se preocupem que a gente vai ter uma sessão inteira só para falar sobre o uso de moedas no Google Finance. Mas por hora é suficiente saber que se eu colocar o USD-BRL entre aspas, isso vai carregar a cotação do dólar atual. Então eu poderia vir aqui e fazer uma fórmula de igual 1.000, que é o meu custo em dólar, vezes 5,24, e pronto. Tem o custo aproximado em reais, 5.247,30. Só que foi só eu usar a cotação que já apareceu o disclaimer aqui embaixo do Google Finance. Então imagina aí que você está na sua empresa em uma planilha compartilhada, uma planilha com centenas de linhas, milhares de linhas de custo, e por causa de uma célula em específico, que é a de cotação do dólar, vai ficar aparecendo esse disclaimer sempre. Aí, sei lá, seu chefe pergunta, alguém pergunta, enfim. Digamos que você queira fazer uma planilha bem limpa, bem bonita, que não tem esse disclaimer. Nesse caso, o truque não é não utilizar o Google Finance, porque isso é impossível. Sempre que você usa o Google Finance, vai aparecer esse disclaimer. Porém, você pode usar o Google Finance em outra planilha e importar o dado dessa outra planilha através de uma fórmula chamada import range. Então, deixa eu até colocar aqui. Import range, que é uma fórmula bem simples. Você coloca o URL da planilha, depois você coloca a string do intervalo. Já vou falar sobre isso. Então, você vem aqui no Drive, cria uma outra planilha. Vamos chamar ela aí de cotação do dólar. Ah, Luciano, mas eu vou criar uma outra planilha só para colocar a cotação do dólar? Se o seu objetivo for ocultar o disclaimer, sim, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então a gente vai vir aqui, igual Google Finance, mesma fórmula, aspas, USD-BRL, aspas, fecha parênteses. Tá a cotação, tá o aviso aqui embaixo.
E agora, nessa outra, né, a gente vai apagar a fórmula do Google Finance e sobrescrever colocando a fórmula do import range. A primeira coisa que a fórmula precisa é da URL da planilha. Então, eles têm até um exemplo, né? Primeiro tem que colocar aspas, até porque eu estou digitando diretamente. HTTPS, tá? Vai até a parte do edit aqui no final. Então, eu venho aqui, HTTPS, vai até essa parte do edit. Não preciso copiar desse símbolozinho aqui até o final. Então, foi até o barra edit, venho aqui, import range, aspas, Ctrl V, fecha aspas, ponto e vírgula, a próxima variável, a string do intervalo. E a string, ela basicamente vai ser aspas, nome da aba, asterisco, grupo de células. Então, por exemplo, o nome da aba está como página 1, mas eu vou chamar de cotação. Então vai ser aspas, cotação, tá? Que foi o mesmo nome da aba, que é o nome da aba que eu quero. Então eu tenho que dizer exatamente. Asterisco. E a célula que eu quero, lembra que era só uma, né? Bem no cantinho de cima à esquerda, que era a célula A1. Então eu venho A1, fecho aspas, fecho parênteses. Aí vai dar um erro que eu tenho que permitir acesso. Então eu tenho que permitir que as planilhas estejam conectadas. Como eu sou o dono das duas, foi só eu clicar ali que ele está tranquilo, mas se essa outra planilha ou essa planilha, se uma das duas fosse de outra pessoa, é a outra pessoa que teria que aprovar, a menos que eu fosse o editor da planilha. E pronto. Tá aqui a cotação do dólar, puxando certinho o custo. E aqui a ferramenta de software só multiplica pela cotação do dólar. E vejam que o disclaimer, ele sumiu. Ele simplesmente não está mais aparecendo aqui embaixo. Porém, ele ainda aparece aqui porque agora é essa planilha que está escrita a fórmula Google Finance. Né? Já aqui é só o import range. Que mais? Eu não vou usar essa fórmula do import range nas próximas aulas porque ela é útil nesses casos bem pontuais, onde eu tenho centenas de células, várias abas e apenas uma célula em específico que eu estou interessado em usar o Google Finance. Então, nesse caso aí, cotação do dólar. Mas as planilhas que a gente vai montar elas são planilhas voltadas para o Google Finance, né? Então, geralmente são planilhas de uso mais pessoal e com milhares e milhares de aplicações da fórmula Google Finance. Então, se a gente for usar import range em todas elas, para tudo isso, de ter que ir em outra aba, em outra planilha, criar todas as fórmulas lá e depois criar uma outra planilha só para colocar import range para todas essas coisas, não seria algo muito prático. Então, a gente vai usar o import range normalmente, aparecendo o disclaimer. Então, essa aula foi mais uma dica aí para, se em algum caso pontual, em algum caso de apresentação, você quiser ocultar esse aviso, é isso. Ou se você estiver trabalhando com poucas células, né, só umas 4 ou 5 células do Google Finance, você pode aí usar essa fórmula então. Espero que tenham gostado da aula e da nossa sessão 1. Um abraço e até a sessão 2.